você tem sede, clame. Paz e misericórdia a você que está aqui com a gente, fiel, nesse caminho dessa série sobre direção espiritual. Eu sou o Júlio Neto e com grande alegria nós estamos fazendo esse percurso. Já chegamos no nosso 5º passo. Basicamente, esse é o nosso último encontro formativo específico. Como eu disse, nós poderemos fazer um 6º caso você tenha dúvidas e tenha colocado no comentário dos outros vídeos ou desse vídeo que nós vamos gravar hoje. Aí nós vamos reunir essas perguntas e podemos fazer um 6º capítulo da série, ou então nós vamos fazer uma live respondendo a essas questões e outras que vocês podem trazer no momento em que nós estivermos juntos fazendo essa live. Então hoje nós vamos tratar a respeito do papel de quem é orientado. Nós tratamos anteriormente do papel do diretor espiritual. Aliás, vale uma recapitulação. No primeiro capítulo nós trabalhamos a importância da direção espiritual. Se você está pegando só esse vídeo nesse momento, você claramente pode estudar somente aquilo que nós vamos falar aqui, mas eu aconselho você a assistir todos os outros vídeos, porque na sequência eles vão fazendo cada vez mais sentido. Então, no primeiro nós falamos sobre a importância da direção espiritual. No segundo, as características da direção espiritual. No terceiro, o papel do diretor espiritual. No quarto, como é a postura que o diretor espiritual precisa assumir. E agora nós vamos falar a respeito do papel de quem é orientado. Mas antes eu gostaria de pedir a você aquilo que é muito necessário, que você não deixe, por favor, se inscreva no nosso canal, se inscreva aqui no meu canal, Júlio Neto. Nós estamos aqui tentando fazer várias formações. Aqui no meu canal também você encontra algumas pregações que eu faço, né? Porque eu tenho esse trabalho no Ministério de Ensino, por conta da minha formação teológica, por conta do dom que Deus me deu e que as pessoas confirmam os frutos desse trabalho de ensino, mas eu também, como pregador, na área de condução de momentos de oração, de música e tudo mais, você encontra outros vídeos aqui no canal também nesse sentido, você pode depois dar uma olhada nas outras playlists aí também, tá legal? Não deixa de curtir, por favor, curte esse vídeo e comenta, porque os comentários ajudam que esse vídeo chegue para mais pessoas também, para que de fato esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Então peço a sua ajuda de compartilhar aquilo que você está aprendendo aqui, partilhando com as outras pessoas, mas não somente partilhando com as outras pessoas, fazendo com que esse conteúdo chegue a elas também. Deus lhe pague. Vamos então ao nosso assunto de hoje, o papel de quem é orientado. Eu gostaria que nesse encontro você tivesse aí com papel e uma caneta na mão. Vamos lá, vou esperar aqui, tô brincando. Pega um papel, pega uma caneta ou o bloco de notas do celular. Bom, vai ser difícil se você estiver assistindo no celular, mas tudo bem. A forma com que você quiser, é importante você anotar, porque a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando, por aquilo que eu estou vendo nos comentários e por aquilo que nós temos de feedback, são pessoas que estão querendo fazer direção espiritual. Então, esse ponto é um dos mais importantes. E é importante que você faça assim, uma listinha, para que quando você discernir um diretor espiritual, uma diretora espiritual, você possa, sempre que for fazer a direção espiritual, olhar essa lista para ver se tudo aquilo que está ali você levantou para levar para a direção espiritual. Combinado? Primeiro vamos falar a respeito de algumas posturas e no final nós vamos falar como estabelecer o diálogo da direção espiritual. Primeira postura, a escuta. É muito importante que nós tenhamos uma atitude de escuta. E quando eu estou falando atitude de escuta, não é somente o fato de você ir lá ouvir o que o diretor espiritual tem para fazer. A escuta, nós vamos fazer um caminho de formação, nós vamos fazer uma outra série só sobre escuta. Eu já me comprometi a fazer isso, tem muita gente que me pediu e eu vou fazer isso. Então nós vamos aprofundar. Mas a escuta, ela está ligada à obediência, ela está ligada a obedecer, né? Vem da raiz do verbo, né, da obediência. Então, a escuta, mais do que somente ouvir, ela é escutar, guardar no coração e executar. Executar aquilo que o diretor espiritual manda. A essa altura do campeonato você já sabe muito bem que o diretor espiritual não manda nada. Obedecer a quem? A Deus, que você escuta junto com o diretor espiritual e que juntos vocês chegam à conclusão de que Deus está dizendo aquilo. Deus está dizendo? Então você tem que escutar. E se você está escutando, você tem que viver. Então, a postura da escuta é uma coisa muito importante. A outra coisa, a determinação. Por quê? Porque nós somos seres humanos e o ser humano é um bicho
que relaxa. O ser humano é o bicho que faz assim, deixa eu fazer de conta que não é comigo. É preciso ter determinação. Por isso que a direção espiritual ela precisa ser mensal. Porque todo mês você vai lá e vai passar vergonha de dizer, eu não dei o passo ainda. E isso vai, num processo pedagógico, fazendo com que você se determine, né? Uma coisa muito ruim que acontece é quando você deixa a direção espiritual passar 2, 3, 4 meses. Porque toda vez que você voltar na direção espiritual, você vai ter que começar tudo de novo. É tudo de novo. É tudo de novo. Entende? Então é importante fazer direção espiritual mensal e a determinação te ajudar a ir insistindo naquilo que você ainda não conseguiu. Porque, gente, é assim, quando Deus ilumina e traz uma coisa para a direção espiritual, presta atenção nisso, isso é muito importante. Quando Deus ilumina, traz uma coisa dentro da direção espiritual, é porque naquele tempo Deus está te dando a graça de tratar aquilo. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar palavra de ciência, Deus vai te dar profecia, Deus vai te dar tudo que for necessário para você tratar aquela situação. Então a determinação de você insistir, até você conseguir fazer com que aquele hábito que você esteja vivendo se torne uma virtude, ele é muito importante. É importante também não olhar atrás. Digamos assim, é importante olhar atrás e ver a nossa história. Se você olhar com um olhar de misericórdia, entendendo que aquilo que você viveu é parte da sua história e te ajudará naquilo que você vai viver daqui em diante, beleza. Mas vamos ser sinceros, é isso que acontece? Não. A gente olha para trás e a gente fica chorando as cebolas do Egito. Tinha uma pessoa que orientava até pouco tempo atrás, que inclusive eu tive que deixar de orientá-la, e um dos motivos foi esse. O motivo maior foi porque ela própria deixou a direção espiritual. Mas um dos motivos que ela deixou a direção espiritual é porque eu comecei a insistir exatamente com ela nessa questão, né, de não ficar olhando atrás. Em que sentido? Porque essa pessoa toda vez que vinha para a direção espiritual dizia assim, ai meu Deus, quando eu não seguia Deus, a minha vida era mais fácil. Ai meu Deus, nossa senhora, por que só eu tenho que sofrer essas coisas? Ai meu Deus, porque, né, ou seja, fica com saudade lá da vida de pecado, saudade fica reclamando de que agora a vida é muito penosa. Ué, se a tua vida com Deus está sendo penosa, meu querido, significa que o teu relacionamento com Deus está sendo verdadeiro, não. Porque Deus, ele nos coloca numa vida de retidão e que é exigente, porque o caminho da santidade é exigente, mas ela é um caminho que traz paz pra gente. É um caminho que dá a nós uma tranquilidade, mesmo no meio da tempestade. Então, não olhar para trás é ficar não chorando as cebolas do Egito, é não ficar olhando para trás dizendo, eu não presto nada mesmo. Chega à conclusão que você não presta mesmo, paciência. A gente assim, chega à conclusão de que a gente é só a gente é só ser humano e mediante a isso a gente tem defeitos, e os defeitos que a gente viveu, paciência, agora é momento de olhar para frente. Por isso que nós vamos o próximo item aqui da minha listinha, que junto com não olhar para trás, caminha de uma forma, né, muito clara e direta, que é olhar para frente. Olhar para aquilo que Deus promete, olhar para aquilo que você pode se tornar a partir do momento que você caminha em Deus na busca desse trabalho junto à direção espiritual em que Deus te ilumina quais são os passos que você precisa dar na sua vida. Então, não olhar para trás, olhar fixos para frente, para a meta, aonde Jesus está. Uma coisa para que isso aconteça é não aceitar meio termo. Gente, meia boca não rola, mano. Meia boca não dá. Na santidade, meia boca é o suficiente, como diz lá no Apocalipse, para que Deus nos vomite. Não és quente nem frio. És morno, eu vomitarei você da minha boca. Isso é forte demais, né? Mas forte demais nível hard. Um caminho no início da direção espiritual, que a gente faz muito, é ajudar a pessoa a entrar nas primeiras moradas de Santa Teresa d'Ávila lá. Que é o quê? Abandonar uma vida de pecado. Abandonar principalmente o pecado mortal. Então, o que acontece mediante a isso? Nesse não aceitar meio termo, significa, se você estava vivendo numa situação de pecado mortal, você não pode mais aceitar meio termo. Você tem que se desfazer desse pecado mortal que te afligia. Se você estiver vivendo meio termo, você vai estar vivendo no pecado mortal. E aí não tem crescimento espiritual. E aí não tem ascese. O importante é, na direção espiritual, você ir medindo com o diretor espiritual o que você dá conta e o que você não dá conta. Por isso, o diretor espiritual precisa ser muito pedagógico nesse sentido, em perceber aquilo que eu estou orientando, que eu estou pedindo, que eu estou propondo para a pessoa. É uma coisa
muito exigente? É uma coisa que vai fazer com que essa pessoa não consiga atingir essa meta? Não posso pedir isso. Se eu pedir isso, a pessoa se frustra. E você também tem que dizer, né? Se o teu diretor espiritual falar, olha, agora você vai ter que fazer isso, você vai ter que dizer com muita sinceridade, olha, eu acho que eu não dou conta de tudo isso. Vamos tentar, né, colocar uma meta aqui mais possível, para exatamente não aceitar o meio termo, mas aquilo que você acordar na direção espiritual, viva radicalmente, não aceite meio termo. Outra coisa, ter um único mestre. Tem pessoas que dizem assim, eu posso ter mais do que um diretor espiritual, muitas pessoas que me aconselham. Não tem condições. Direção espiritual é com uma pessoa só, com quem você opta, escolhe, embaixo dos critérios que nós falamos em todas as formações anteriores, e é exatamente porque ela dá uma direção que você precisa seguir aquela direção. O que você pode ter é um confessor, o que você pode ter é um formador pessoal, o que você pode ter é um amigo ou conselheiro. Agora, diretor espiritual, um só. Só é possível contar com a ajuda de um único diretor espiritual, porque senão depois as coisas chocam e você não vai conseguir viver nada daquilo que você precisa viver. Depois nós precisamos ter na direção espiritual aderência à verdade. A partir do momento que eu entendi que uma coisa é verdade, eu preciso escolher aquilo ali. Eu não posso olhar para trás. Já falamos isso anteriormente, né? Mas, a partir do momento que eu entendo que uma coisa é verdade, eu vou aderir àquilo. E quais são as fontes da verdade na direção espiritual? Já falamos. Sagrada Escritura, tradição, magistério, vida dos santos. Ou seja, aquilo que nós temos como exemplo dentro da nossa doutrina, que vai fazer com que a gente possa aderir àquela verdade revelada há 2000 anos à Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, ninguém é obrigado a fazer isso e ninguém é obrigado a crer nisso, ok? Mas se você é católico, se você busca uma direção espiritual católica, deixa eu te dizer, você vai precisar aderir a esse comportamento. Caso contrário, ele não vai fazer sentido nenhum para a tua vida, ok? Então nós vamos agora para uma parte bem interessante, é nessa parte que eu quero que você tome nota de cada um dos detalhes que eu vou dar, porque aqui nós vamos falar agora de como dialogar. Quando eu vou lá no meu diretor espiritual, o que eu tenho que falar? A primeira coisa para a gente poder dialogar é preparar o diálogo. Eu fico muito feliz, até porque eu também faço isso, faz parte do meu comportamento quando eu vou falar com o meu diretor espiritual. É muito importante você preparar o seu diálogo. Como? Fazendo uma lista. Fazendo uma listinha lá. O que eu vou falar na direção espiritual? Vou tratar isso. Vou falar disso, né? E aí eu vou te dar os pontos aqui que você pode utilizar para que você se prepare bem para a sua direção espiritual. Então não tem problema. Reflete bem. Anota todas as coisas e leva o papelzinho para a direção espiritual. Eu acho que o teu diretor espiritual não vai ficar ofendido. Se ele ficar ofendido, é porque eu acho que está com preguiça de atender, você pensa se é aquele diretor espiritual que você deve ter mesmo. Eu fico muito feliz. Não me importa se a pessoa chega aqui com 3 folhas escritas do que ela tem que tratar. Eu, como diretor espiritual, também tenho a capacidade de ajudá-la a sintetizar as coisas e a trazer as coisas de forma mais objetiva. Aí a gente vai ajudando a pessoa nesse caminho. Mas anota. Beleza? Primeira coisa que é importante na direção espiritual, retomar os pontos da direção espiritual anterior. Então você veio na direção espiritual, você saiu da direção espiritual com metas e essas metas você cumpriu. Como é que foi? O que foi difícil? O que foi fácil? O que você conseguiu passar? O que você não conseguiu? Daquilo que você não conseguiu, como é que nós vamos chegar a essa meta? Ok? Trazer, então, retomar os pontos da direção espiritual. Dizer como você vem cultivando o seu relacionamento com Deus. Como é que tem sido a sua vida de oração. Por que tem que falar isso todo mês? Porque mês a mês a gente muda. Às vezes a gente conseguiu rezar mais, a gente conseguiu rezar menos. Se a gente conseguiu rezar mais, por quê? Como? O que nós fizemos? Se a gente rezou menos, por quê? Como? Porque às vezes é justificável, às vezes não é, então precisa de uma correção, precisa se emendar. Às vezes a gente achou que rezou menos, talvez não, o diretor espiritual vai ajudar a gente a entender que a nossa oração foi mais profunda. Então é importante colocar essa realidade, né? Mostrar como que foi cultivado o seu relacionamento com Deus da sua vida de oração. O outro ponto, o que Deus te falou? O que Deus vem te falando a respeito daqueles pontos que foram tratados na direção espiritual, a respeito do que Deus está falando na sua vida, ou qual é a novidade que você traz, o que Deus te falou de mais novo a respeito do seu caminho, da sua direção espiritual. Uma atualização geral também é importante, a respeito do quê? Saúde, família,
evangelização, vida emocional, ou seja, um panorama geral, profissão, né? Tudo. Por quê? Porque o diretor espiritual é um curioso, quer saber sobre tudo na minha vida. Não, meu filho, não. De forma alguma. É por causa daquilo que eu te disse. Tudo isso está ligado. Você é uma pessoa só em tudo isso. Nós vamos encontrar nas várias áreas da sua vida, às vezes, direções que Deus está dando a respeito de cada uma dessas coisas. Depois, como foi o seu relacionamento com os seus irmãos? Os irmãos da sua comunidade, da sua paróquia, do seu ministério. Como é que você tem vivido as suas relações interpessoais? Por que isso é tão importante? Porque as relações que nós temos com os outros refletem o nosso relacionamento com Deus. Devem, de alguma forma, estar relacionados. Se você se relaciona melhor com Deus, você tem que estar se relacionando melhor com seus irmãos. Na humildade, na obediência, no respeito, na simplicidade, no serviço com o outro. Ok? Então tudo isso é muito importante. Como é que está a sua vida sacramental? Bem básico. Confissão, vida de comunhão, está vivendo bem, sacramento, né? Se confessou no último mês. Não, por que não? O que aconteceu? É difícil não ter matéria. Matéria a gente sempre acha, tá bom? Então é importante atualizar a respeito da questão dos sacramentos também. Falamos ali a respeito de um panorama geral da vida, que entra também a questão dos aspectos pessoais, que a gente pode chamar, que é a questão do comprometimento, da nossa afetividade, da nossa generosidade, da nossa caridade. Lá atrás, nós estávamos falando a respeito da atualização geral das situações, saúde, família, evangelização. Aqui nós estamos falando a respeito de atitudes pessoais. Né? A minha generosidade, o dízimo, se a gente está ajudando, se a gente está pagando dízimo, é bíblico isso, é cristão isso, não se esqueça, né? Se você faz parte de uma nova comunidade, se você faz parte dessas comunidades de vida, de aliança, por exemplo, grande parte delas tem uma responsabilidade na Aliança de Misericórdia, nós temos uma responsabilidade dessa partilha, né, que a gente tem que fazer, a sua generosidade também no sentido da caridade, se você está guardando muita roupa, sapato, né, esse monte de coisa, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso também, tá bom? Formação teórica, né? Seu estudo, leituras, participação de retiros, de formação. Eu sempre recomendo para as pessoas que oriento ter uma leitura espiritual. O que é uma leitura espiritual? A vida de um santo, de uma espiritualidade, normalmente ali, no criado mudo, do lado da cama. Uma leitura importante pra gente fazer antes de dormir, ajuda pra caramba a gente dormir com Deus, dormir com o coração, né, meditando alguma coisa, ou até a própria Sagrada Escritura. Então uma leitura espiritual sempre é muito importante. Então trazer para a direção espiritual isso também. E quais são os passos concretos que você sente que Deus está pedindo que você dê nesse momento? Isso claramente você vai tratar junto com o diretor espiritual, mediante a toda essa realidade que você trouxe sobre a sua vida nesses últimos tempos. Depois, como você tem observado o seu crescimento ascético, o crescimento da sua espiritualidade, né? Dizendo, olha, eu sinto que eu evoluí na minha espiritualidade, ou sinto que não estou evoluindo, e por que não estou evoluindo? Eu regredi na minha espiritualidade, por que eu estou regredindo? Então, esse é um tema muito importante para a direção espiritual. Outros assuntos quaisquer que você achar que é meritório trazer também para a direção espiritual é lícito trazer, mas tem uma última coisa que eu gostaria de colocar aqui para você a respeito da direção espiritual, que é muito importante levar para ela. Então, toma nota e não se esqueça disso. Essa coisa é as dúvidas que você possa ter. Júlio, mas como assim dúvida? A direção espiritual é um ambiente catequético também. Então pode ser que você tenha uma dúvida de fé. Sei lá, por que eu tenho que ir na missa todos os domingos? Se eu for na missa da quinta-feira, não tá bom? Pode ser que você tenha essa dúvida. Onde é que você vai esclarecer ela? Na direção espiritual. Você pode esclarecer lá na direção espiritual. E por que eu tenho que me confessar com o padre? Eu me confesso direto com Deus, né? Por quê, diretor espiritual? Pode levar a dúvida lá para a realidade da direção espiritual, sim, entendeu? É lícito, é importante. É obrigação do diretor espiritual esclarecer essas dúvidas no seu caminho e na sua vida. Então, se você tiver alguma dúvida, leve para a direção espiritual. Então, nós estamos encerrando aqui o nosso pequeno caminho aqui dessa série Direção Espiritual. Eu vou indicar para vocês alguns livros. Esse livro do padre Alexandre Aui,
A Arte de Ajudar. Ó, tem o autógrafo dele aqui, ó, dá uma olhada. Ele era meu professor na faculdade. Ele hoje trabalha lá em Roma, né? É um livro maravilhoso que fala a respeito dos aspectos fundamentais do acompanhamento, da formulação sintética, né, do serviço paternal, maternal à vida. Tem muita coisa interessante nesse livro aqui. Esse livro é a base, basicamente, de tudo aquilo que eu falei para vocês aqui na direção espiritual. A pedagogia da direção espiritual do Frei Patrício. Então, aqui, ó, no índice, a gente tem, né, a direção espiritual é necessária, os protagonistas da direção espiritual, o papel do diretor espiritual, acolher e agir como Jesus, etapas do colóquio espiritual. Ou seja, aqui tem uma coisa extremamente ampla de tudo aquilo que é a direção espiritual. Se você quiser aprofundar, você tem esse livro aqui, que é fenomenal. Catecismo da Igreja Católica, leitura obrigatória para todo mundo, porque aqui a gente tira a base de toda a doutrina da nossa igreja, ok? E, claramente, o livro mais importante, a Palavra de Deus, que é o instrumento que nós, diretores espirituais e quem é dirigido na direção espiritual, deve seguir. A nossa vida, a nossa regra é o Evangelho, que junto com a tradição, a sagrada tradição e o sagrado magistério da igreja, nos orienta a respeito da verdade e nos faz verdadeiros cristãos. Então eu agradeço muito a sua participação aqui nessa formação sobre direção espiritual. Gostaria de pedir mais uma vez que você curta esse conteúdo aí, aperta lá o joinha para curtir pra gente. Compartilhe com as pessoas esse conteúdo. Faça aqui comentários e nos comentários eu peço a você duas coisas, principalmente. Dúvidas que possam ter acontecido ao longo aqui do colóquio sobre direção espiritual, né, sobre essa formação que nós demos. E pode colocar também temas que você quer que a gente grave alguma dessas séries. Como eu disse desde o começo, esse não é um curso de direção espiritual. Isso não habilita ninguém a ser diretor espiritual, não tem atestado aqui, né, para ser diretor espiritual. Esse é um pequeno ensaio, uma ajuda para que você entenda a respeito disso. Se você é líder de alguma comunidade, se você é líder pastoral numa igreja, se você em qualquer lugar do Brasil queira um curso de direção espiritual, eu estou à disposição, eu posso dar esse curso para você. Nós podemos fazer ele durante a semana, à noite, ou num final de semana inteiro, tá bom? Então, se você é padre, líder pastoral, líder formativo em alguma comunidade, eu me coloco à disposição para dar o curso de direção espiritual na sua paróquia, na sua cidade, na sua comunidade, para que todo esse mistério da direção espiritual possa ser aprofundado, vivido na vida de todos aqueles com quem você ama e quer compartilhar essa realidade também. Tá legal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e, repito, esse aqui é o último capítulo, nós faremos um sexto se houver questões que a gente precise tratar e possa trazer para esclarecimento de dúvidas. Aí vamos gravar um sexto ou então nós vamos fazer uma live, deixando ela gravada e colocando ela aqui também, para que faça parte dessa nossa série sobre direção espiritual. Espero que você tenha gostado e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que outros também bebam dessa realidade. Muito obrigado pela sua participação. Pode acessar aqui no meu canal as minhas pregações, momentos de condução de oração, que cada uma dessas realidades atinjam o seu coração também. Deus abençoe, paz e misericórdia. Até já.